Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste último sábado do mês de dezembro, sábado dia 28 de dezembro de 2024. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, uma nova série de mensagem perigosa que o Espírito de Deus me iluminou e Ele quer que eu partilhe com vocês neste dia de hoje. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, a cada dia, a cada momento que a gente vai se intensificando, vai se dedicando no relacionamento com Deus e na devoção, Deus ele vai falando algumas coisas que para o missionário, como para aquelas pessoas que têm experiência, nós ficamos assustados, meu amigo, minha amiga, quando Deus ele começa a dar revelação. Mas a revelação é consequência, meu amigo, minha amiga, do tempo de devoção que um homem e uma mulher ele vai dedicando a Deus. E é bem verdade que quanto mais a gente vai dedicando tempo com Deus na devoção, Deus vai falando coisas que a gente vai ficar assustado, mas não devemos ficar com medo. Faz parte da caminhada com Deus. Deus ele quer que a gente venha crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso do tempo de devoção. Essa mensagem é uma série perigosa que Deus me deu. Só o Espírito Santo ele sabe aonde ele quer nos levar. Mas a vontade de Deus é sempre a mesma, que eu e você, a gente venha ouvir a pregação do Evangelho, venha conhecer a verdade e a gente venha ser liberto da ignorância e assim o Espírito possa nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Eu vou fazer oração, então vamos então assim ouvir essa nova série de mensagem perigosa que o Espírito do Senhor Deus tem para nós, para este dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio estar na Tua presença, mais do que nunca, ser um instrumento usado para o Senhor neste dia de hoje. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus benditos santos mandamentos. O Senhor é o Deus que secou as águas do mar, que secou as águas do grande abismo, que abriste, Santo Deus, um caminho no fundo do abismo para que o remido possa passar. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que você não ouviu, não entendeu. O Senhor Deus é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem perde as forças e ninguém pode medir a profundidade da tua sabedoria. A tua palavra ela declara dizendo, Santo Deus, que os montes quando te veem, eles tremem e as inundações das águas elas se secam. E a tua palavra, Santo Deus, ela declara dizendo que os abismos eles te veem e levantam as suas mãos aos altos para te adorar. Eterno Deus, o Senhor é um Deus terrível. Diz a tua palavra que levantar os olhos e ver de quem criou todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, e nenhuma delas pode faltar, por ser ele grande em força e forte em poder. O Senhor é aquele que possui a imortalidade e que habita no lugar inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. Toma a direção dessa nova série de mensagens que o teu Espírito irá administrar por intermédio de mim. Só tenho que louvar de coração e lhe agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta nova série de mensagem perigosa que o Espírito do Senhor Jesus tem para nós, está em 5 textos da Bíblia Sagrada, em 3 livros de 3 grandes profetas que foram usados por Deus. O primeiro texto que nós vamos ouvir está no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 28, versículo de número 13, diz o texto sagrado: Estavas no Éden,
no jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro. Se te fizeram os engastes e os ornamentos. O segundo texto que vai confirmar esse texto de Ezequiel está no primeiro livro de Moisés, o livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2, diz o texto sagrado: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E os três textos que vai confirmar esses dois textos que nós acabamos de ouvir está no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo número 4, versículo número 23 até o versículo número 25. Jeremias falando: olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Versículo 24. Olhei para os montes, eis que tremiam, e todos os outeiros, que são os pequenos montes, estremeciam. Versículo 25. Olhei, eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa nova série de mensagem perigosa que o Espírito de Deus tem para nós, a nova série de mensagem, ela tem como tema os príncipes do abismo. A primeira parte, ela tem como tema a escuridão no abismo e a terra sem forma e vazia. Missionário, nos explica o que é que tem a ver essa primeira parte com esses textos que nós acabamos de ouvir. Nós lemos no livro do profeta Ezequiel, Deus dando uma visão para Ezequiel do que o que era a terra, né? Antes do versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Deus ele mostra para Ezequiel como era a terra do versículo 2 de Gênesis capítulo 1 que nós acabamos de ver. Ele declara dizendo o seguinte, que estava aí no jardim de Deus, de toda pedras preciosas te cobria, a safira, o berílio, o jaspe, o onix, o carbúnculo, o topázio, onix, a esmeralda, o carbúnculo e ouro. Todas essas pedras preciosas Deus ele havia criado no que era a terra antes do versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Haja visto que eu fui pesquisar que a terra antes de Gênesis capítulo 1 versículo 1 era um conservatório, era um mineral que havia muitas pedras preciosas que Deus ele havia criado nesse conservatório que era a terra. Haja visto que antes da terra, antes do ser humano viver no planeta Terra, essa terra já existia. Havia outros seres que viviam no planeta Terra que não era o ser humano. E no versículo de número 2 de Gênesis capítulo 1 tem algo interessante. Diz o texto sagrado que a terra estava sem forma e vazia. Havia treva ou escuridão na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso me chamou muita atenção quando Deus começou a me dar essa série de mensagens. Os especialistas eles falam que a terra de Gênesis capítulo 1 versículo 1 e a terra de Gênesis capítulo 1 versículo 2 existe uma afinidade de tempo, de décadas, de anos que foram comprovados pela ciência, que nós não podemos calcular, meu amigo, minha amiga. Porque você vê que a terra de Gênesis capítulo 1 versículo diz que e no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vê que céus no plural. E no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Você vê que a terra de Gênesis capítulo 1 versículo 1 e a terra de Gênesis capítulo 1 versículo 2 não tem nada a ver, porque no princípio Deus ele criou os céus. Céus no plural. E no versículo 2 fala que essa terra que Deus ele havia criado, ela era sem forma e vazia. Alguma coisa, meu amigo, minha amiga, aconteceu
para que a terra ela se tornasse sem forma e vazia, já que no versículo 13 de Ezequiel capítulo 28 fala que estava no jardim de Deus, de toda pedra preciosa te cobria, a safira, o onixo, o jaspe, o ouro, a esmeralda. Você vê que a terra, meu amigo, minha amiga, do versículo 1 de Gênesis capítulo, era um mineral, era um conservatório de minerais que foi criado que é para seres habitarem aqui antes do ser humano. E você vê que diz que a terra era sem forma e vazia. Alguma coisa aconteceu, meu amigo, minha amiga, para que a terra ela se tornasse sem forma e vazia. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você vê que eu fui pesquisar sobre abismo. A palavra abismo significa profundezas, poço sem fundo. É exatamente nisso, porque você vê que fala que Deus ele pairava, o Espírito de Deus ele pairava. Por que o Espírito de Deus ele vai pairar no meio das águas? E por que as águas elas estavam completamente... E por que havia escuridão no poço do abismo? São perguntas que nós como pessoas nós temos que se questionar. Porque quando nós começamos a nos fazer perguntas, Deus ele fala conosco, o Espírito nos ensina muitas coisas. E no versículo de número 23 de Jeremias capítulo 4, Jeremias ele teve uma visão que Moisés ele não teve. Porque Moisés ele escreveu no versículo 1. Porque quem não sabe, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foram escritos por Moisés. Moisés ele fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 ele fala que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas o que aconteceu para que houvesse escuridão no meio do abismo? Moisés ele não tem a resposta. E no versículo de número 23 de Jeremias capítulo 4, Deus ele vai dar uma visão do que era a terra antes da visão que Moisés ele teve. Jeremias ele declara dizendo o seguinte: eu olhei, eis que a terra estava sem forma e vazia. Ele declara dizendo o seguinte, que eu olhei para os céus, eis que não tinham luz. Você vê que Jeremias, Deus ele dá uma visão para Jeremias, que ele vê o que era a terra antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E ele fala que a terra estava sem forma e vazia. E ele fala que os céus não tinham luz. Você vê que no versículo 24 ele continua dizendo o seguinte, que eu olhei para os montes, eis que eles tremiam. E os outeiros, que no caso seriam, essa palavra outeiro eu fui pesquisar, significa pequenos montes, estremeciam. O que é que fez com que os montes tremiam? E o que é que fez com que os outeiros, que são os pequenos montes, estremeciam? E Jeremias vai mais longe, ele continua dizendo no versículo 25 que olhei, eis que não havia homem algum na terra, e todas as aves dos céus fugiam. Você vê que esses 5 textos que nós acabamos de ler, esses 4, fala de um terror que aconteceu, de um episódio que aconteceu que desestabilizou a terra, que deixou ela num estado de sem forma e vazia, e que fala também do poço do abismo. Hoje de manhã, quando eu estava a meditar sobre o abismo, o Espírito me levou a meditar no livro do profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 10, Deus falando para Isaías, né? Isaías também vai tendo uma outra visão do que é da eternidade sobre o abismo. Ele declara que falando a respeito de Deus, da soberania de Deus, da onipotência de Deus, ele fala que tu que fazes secar as águas do mar, que fizeste secar as águas do grande abismo, e que fazem no profundo mar um caminho para o rebento, para o remido passar. Você vê, meu amigo, minha amiga, e Abacuque no seu livro, no capítulo de número 3, versículo de número 10, falando também sobre a soberania de Deus, sobre o poder que Deus ele tem, da onipotência de Deus sobre o abismo. Ele fala dizendo o seguinte, que
Abacuque ele declara no versículo 10 que os montes quando olham para ti, eles estremecem. Ele fala que a inundação das águas quando te vejam te secam. E ele vai falar o que me chamou muita atenção, que os abismos te vejam, levantam as suas mãos e são obrigadas a aplaudir. E o salmista no Salmos capítulo 107, versículo número 24, ele declara dizendo o seguinte, que a respeito do abismo, eles viram as tuas maravilhas. Eles viram as tuas maravilhas e o abismo te exalta. Você vê, meu amigo, minha amiga, aqui, o abismo, essa palavra abismo significa profundeza. O lugar mais fundo. Lugar, um poço sem chão. E você vê que alguma coisa aconteceu para que o Espírito de Deus pairasse sobre a face das águas, ao ponto que houvesse trevas, escuridão. Você vê que escuridão, meu amigo, minha amiga, é um sinônimo de terror. É um sinônimo de algo que causa medo. O que é que fez com que o Espírito de Deus pairasse sobre a face das águas? Alguma coisa aconteceu na história, nessa infinidade de tempos que nós não podemos calcular com a nossa mentalidade humana, de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo número 2. Alguma coisa aconteceu com que fizesse com que a terra se tornasse num caos. Uma vez que o profeta Ezequiel, no versículo 3 do capítulo 28 do seu livro, ele fala que a terra era um mineral, que havia lá, que era bela, que tinha pedras preciosas como a safira, o onix, o jaspe, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro e o diamante. A terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus havia criado antes de Gênesis, do versículo 2, era um mineral, era um conservatório, era um minério. Mas só que, segundo o que nós entendemos, que Jeremias ele fala que eu olhei e não havia homem algum, e as aves do céu haviam fugido. Você vê que Jeremias nos dá a entender então que outros seres, além do ser humano, eles já haviam habitado nessa terra. Porque a terra, meu amigo, minha amiga, Deus era a primeira terra que existiu, de Gênesis, de capítulo 1, versículo 1, não era terra feita para os homens. Deus não fez a terra para os homens. A princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Alguma coisa aconteceu na história com que fez com que a terra ficasse numa situação de caos, numa situação caótica. São perguntas que nós devemos nos questionar, porque muitas pessoas, quando estudam a palavra do Senhor, simplesmente lêem os textos, mas não conseguem se aprofundar no texto bíblico, que é para saber o que o verdadeiro significado daquele texto pode nos ensinar. Por que o Espírito de Deus ele vai pairar sobre a face das águas? É a pergunta que nós temos que nos questionar. Segundo, e o que é que fez com que a Terra ela perdesse a sua órbita e se tornasse sem forma e vazia? Você vê que no versículo 2 diz que havia escuridão, havia trevas na face do abismo. Essa frase causa terror. Havia escuridão na face do abismo, uma vez que o abismo é um poço sem fundo. Mas o que é que fez com que houvesse trevas, houvesse escuridão na face do abismo e que fizesse com que a terra ela se tornasse sem forma e vazia? São perguntas que nós temos que nos questionar, que nós temos que nos examinar, que fez com que a terra ela perdesse a sua órbita. Uma vez que o Espírito de Deus ele é santo, o Espírito de Deus ele é maravilhoso, ele é justo, alguma coisa aconteceu com que fizesse com que a terra ela se tornasse sem forma e vazia, com que ela perdesse a sua órbita, com que ela perdesse o equilíbrio que Deus ela havia feito, uma vez que a terra era um mineral, era um conservatório de minérios, de ouro, de safira, de esmeralda, de diamante, de carbúnculo, de jaspe, de pedras preciosas. Deus ela havia criado esse conservatório de pedras preciosas.
para que outros seres habitassem aqui antes do ser humano. Por isso, meu amigo, minha amiga, esse versículo 2, quando o Espírito me deu essa mensagem, essa série que nós começamos hoje, a primeira parte sobre os príncipes do abismo, o Espírito me fez entender isso. Olha, filho, olha, tem muita coisa escondida que as pessoas não sabem. Você vê que no versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia. O que é que fez com que a terra ela se tornasse sem forma e vazia? O que é que fez com que a terra perdesse a forma? Porque no versículo 1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós podemos entender que quando ele criou os céus e a terra ela tinha uma forma. No versículo 13 de Ezequiel capítulo 28, ele declara dizendo o seguinte, que estava aí no jardim, estava aí no Éden, no jardim de Deus. Então nós podemos entender que a terra era um Éden, era um jardim. E ele continua dizendo o seguinte que de todas as pedras preciosas que cobria, ele fala de safira, fala de ouro, fala de carbúnculo, fala de jaspe, fala de onix, fala de esmeralda, fala de diamante, ele fala de pedras preciosas. Então nós podemos entender que a terra, que Ezequiel ele teve a visão, que Deus ele não mostrou para Moisés, nem mostrou para Jeremias, era um mineral, era uma terra de minerais, era um conservatório de minerais, era uma terra linda de minerais, de pedras preciosas, que Deus ele havia criado, conforme mostrou no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 3. Era um mineral, era um conservatório de minerais, de pedras preciosas. Mas alguma coisa aconteceu com que essa terra linda, que Ezequiel teve a visão no jardim de Deus, porque era um jardim de Deus, de pedras preciosas. Alguma coisa aconteceu para que no versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz que ela era sem forma e vazia. Ezequiel fala que era um mineral de pedras preciosas. Já Moisés, no versículo 2 de Gênesis capítulo 1, ele fala que a terra era sem forma e vazia. Quer dizer que alguma coisa aconteceu. E Ezequiel ele vê que a terra era um mineral de pedras preciosas. Moisés, ele vê, meu Deus, Moisés ele vê que a terra ela ficou sem forma e vazia. E mais do que isso, Moisés ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ele declara dizendo o seguinte, que havia trevas no abismo. Uma vez que o abismo é um poço sem fundo, é um chão. Havia trevas sobre a face do abismo, que significa profundezas, poço sem fundo. E ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre esse poço sem fundo, sobre as trevas que havia no abismo. São perguntas que nós temos que nos questionar, meu amigo, minha amiga. Você vê que Jeremias ele teve uma visão idêntica, mas Deus ele mostrou para Ezequiel que era um mineral, no versículo 13 de Ezequiel capítulo 28. Ele fala que era o jardim de Deus. Ele fala que havia nela pedras preciosas, ouro, diamante, carbúnculo, safira, onix, jaspe, etc, 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 etc. Moisés no versículo 2 de Gênesis fala que ele era sem forma e vazia. Jeremias no capítulo 4, versículo 23, ele fala que olhei, eis que a terra era sem forma e vazia, uma visão idêntica de Moisés. Mas Jeremias ele vai mais longe, ele fala que eu olhei para os céus, eles não tinham luz. Alguma coisa aconteceu, meu amigo, minha amiga, para que os céus não tivessem luz. E ele fala no versículo 24, eu olhei, eis que os montes, meu Deus, estremeciam. Alguma coisa aconteceu para que os montes estremecessem e que os outeiros, que são os pequenos montes, eles estremecem também. E no versículo 25 ele declara dizendo o seguinte, que eu olhei, meu Deus, não havia aves, não havia homem nenhum, e todas as aves do céu fugissem. Alguma coisa aconteceu para que não houvesse homem e para que as aves do céu fugissem.
São revelações, meu amigo, minha amiga, perigosas. Mas eu louvo a Deus por Deus me abrir essa porta, por Deus abrir a mente, o coração do missionário, para partilhar essa série de mensagens. A primeira parte que o Espírito está a ministrar para nós hoje, porque está a ministrar para nós hoje, que tem como tema, né, a escuridão no abismo e a terra sem forma e vazia, nos ajuda a refletir, meu amigo, minha amiga, porque alguma coisa aconteceu que, para que a terra ela se tornasse sem forma e vazia, alguma coisa aconteceu, desculpa, para que houvesse escuridão no abismo segundo, e alguma coisa aconteceu para que a Terra perdesse a sua órbita, ela perdesse a sua forma, né? Que é mencionada no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 23, porque Ezequiel fala que estava no jardim de Deus, de toda a pedra preciosa te cobrias de ouro, diamante, safira, esmeralda, de todas as pedras preciosas. Alguma coisa aconteceu para que a terra, né, ela perdesse o formato do jardim de Deus, que ela perdesse o formato de um mineral. Alguma coisa aconteceu. Espero que essa primeira parte, que nós estamos nessa nova série de mensagens sobre os príncipes do abismo, né? E a primeira parte que nós acabamos de ouvir hoje sobre a escuridão no abismo e a terra sem forma e vazia, nos ajuda a refletir, meu amigo, minha amiga, da grandeza, da grandeza, da soberania do poder de Deus, porque Deus ele é soberano, Deus ele não aceita adversário, Deus ele é o único Senhor, ele é o único Criador, ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ele declarou através de Isaías, dizendo que ainda antes que houvesse dia eu era. Deus sempre existiu. E não há ninguém que possa, ainda antes que houvesse dia eu era, não há ninguém que possa impedir alguém, não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Alguma coisa aconteceu para que o Criador, alguma coisa aconteceu que fez com que a Terra perdesse a sua órbita, antes da criação do ser humano, antes da criação do universo. E alguma coisa aconteceu para que a Terra perdesse, perdesse o formato de um mineral, que Ezequiel teve a visão, e que ela perdesse o formato do jardim de Deus. Alguma coisa aconteceu. Amém? Espero que essa primeira parte sobre a nova série de mensagens que nós estamos sobre os príncipes do abismo, e a primeira parte que nós acabamos de ouvir hoje, que tem como tema a escuridão no abismo e a terra sem forma e vazia, nos ajuda a refletir da soberania e do poder de Deus. Amém? Vou fazer oração e espero que o Espírito do Senhor possa te ajudar a entender. Siga essa série de mensagens, porque Deus tem algo profundo para nos ensinar e vai te abençoar a tua vida. E se Deus falar com você, partilha com as pessoas. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, eterno Deus, por a tua mensagem, por a tua palavra, que ela é mais doce do que o mel. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor quer que a gente venha a se libertar da ignorância. A tua palavra ela declara dizendo assim que quando os abismos eles viram as tuas maravilhas e te glorificaram, conforme fala o Santo através da boca do profeta Abacuque, né, no seu livro, no capítulo 3, versículo 10, quando ele declara o seguinte, que eu olhei, os montes tremiam e as ondas das águas elas abriram as portas e se levantaram as mãos, as águas se levantaram as mãos, viram os abismos e eles levantaram as tuas mãos. O Senhor é o Deus, Santo Deus, que sonda os pensamentos e as intenções dos corações. Tu secaste, Santo Deus, as águas do mar, secaste as águas do grande abismo, e no profundo do mar o Senhor abriu as portas para que os remidos possam salvar. Que o Senhor possa convencer, que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do juízo, do pecado, do juízo, da justiça. Ele ajuda ela a refletir na tua palavra, que é mais doce do que mel, e trazê-la para o Evangelho. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus, ele é terrível. Deus, ele é terrível. E você vai ver isso nessa nova série de mensagens que o Espírito partilhou.
conosco que tem para nós nessas próximas semanas. É uma série de mensagens perigosas, mas a vontade de Deus é que você ouça a verdade, amém? Desejo a vocês um bom final de semana. Aproveita desse sábado, que é o último, né? Do ano de 2024, sábado dia 28. Assista essa série e lembra-te, meu amigo, minha amiga, Deus ele te ama, por ele te amar, por ele desviar te salvar, ele está usando missionário que é para parte dessa verdade para você, para que você possa se converter e vir para Cristo, amém? Desejo a todos um bom final de semana. Desejo estar com vocês na segunda parte dessa série de mensagens sobre os príncipes do abismo. Um forte abraço, até a próxima, tchau.